Olá pessoal, meu nome é Henrico Ferrari. Atualmente eu sou diretor executivo da Morro My Fitness e venho acompanhando bastante a evolução do mercado. Eu tive uma feliz contribuição com o Pilates e participei bastante da evolução nesse mercado. Eu fui um dos fundadores da MetaLife Pilates e o idealizador da revista Pilates, do negócio Pilates, Arte Pilates e mais alguns sites de mercado. Sempre o objetivo, além, é claro, da venda dos equipamentos, foi batalhar muito pelo crescimento do Pilates, trazer muitas inovações que aconteciam lá fora. Participei bastante do projeto de trazer a Stott Pilates para o Brasil, focando muito em trazer educação para cá, assim como mais algumas empresas também de Pilates tiveram muito essa contribuição e lutaram muito por isso. Participei um pouco também desse crescimento. E hoje eu venho aqui falar um pouco sobre tendências de mercado. Essa é a minha área, de buscar sempre inovações, mas acima de tudo é importante a gente discutir um pouco, antes de falar sobre as tendências de mercado, falar um pouco de onde a gente está hoje, né? Qual é a situação atual do mercado de Pilates. É um vídeo breve, mas provocativo para que vocês reflitam um pouco sobre o que eu vou falar aqui, mas é importante que vocês entendam algumas coisas sobre o mercado de Pilates hoje. Hoje a gente está entre os maiores do mundo. A gente aproximadamente deve ter em torno de 35 mil estúdios e crescendo. Isso é um número muito grande se comparado inclusive ao número de academias no Brasil, que hoje está em torno de 23 mil academias. Então isso é um número bem expressivo, né? O crescimento ele foi realmente muito grande e é claro que ele tem todos seus desafios, mas acima de tudo a gente teve muito sucesso nesse mercado. Aqui eu tenho uma pautinha para falar com vocês. Uma das lições que o Pilates nos trouxe para o mercado, principalmente está em cima que os resultados superam a gestão. Se vocês analisarem, as fábricas de equipamentos elas são grandes, mas a parte dos estúdios a gente não tem grandes redes, né, no Brasil, se a gente comparar com academias. Isso se atribui muito ao resultado da metodologia. Então, quando a gente fala hoje no mercado de Pilates, a gente atribui muito à capacidade dos professores, dos treinadores de trazer resultados aos alunos. Isso superou muito a capacidade de gestão de cada um. Então, vale a pena lembrar que às vezes um grande atendimento, uma grande gestão de estúdio, se não houver resultado, não faz sentido tu ter um lugar maravilhoso e tu não entregar o resultado para as pessoas. E o Pilates mostrou muito isso. Uma das outras pontos a analisar é a questão da proximidade de casa ou dos locais. O fato de o Pilates ter alastrado bastante, ele se tornou uma padaria de bairro, como eu chamo, se aproximando muito de onde as pessoas moram. Isso fez com que as pessoas se dedicassem bastante a isso e fosse mais fácil de participar dessa atividade física. Então isso também nos ajudou bastante, o fato de ser pequenas estruturas e bem posicionadas. Outro ponto que eu analiso também é a questão das pessoas terem necessidades exclusivas, mas ao mesmo tempo estarem em espaços coletivos. Se vocês analisarem bem, o Pilates, a média de aulas personal é muito pequena. Não se pegar a média dos estúdios do Brasil e avaliar quantas aulas são personais e quantas estão dois ou mais pessoas, realmente o Pilates ele tem uma média de personal muito pequena. Isso é uma análise interessante, que o foco na necessidade do aluno, mas ao mesmo tempo ele está num ambiente um pouco coletivo, isso faz uma bela diferença também. Eu trago também, pessoal, um ponto para vocês refletirem bastante, do que o caminho do mercado brasileiro está seguindo e o que a gente precisa entender disso. O mercado americano, que é uma das grandes referências que a gente segue aqui no mercado do Brasil, ele tem uma grande particularidade relacionada à parte de atividade física. Bom, no mercado americano o dinheiro ele é muito barato. As pessoas podem conseguir financiamentos muito baixos e o custo de maquinário é barato.
E ao contrário do Brasil, o serviço lá é muito caro. Então a gente pode encontrar lugares como academias muito baratas, mas quando a gente vai para o mercado de estúdio, onde depende muito do serviço, a gente vai encontrar $50 a hora, 60, 80, $100 a hora. Então existe uma diferença muito grande desse mercado. E no Brasil é o contrário. No Brasil o dinheiro é muito caro. Financiar é muito caro, comprar produtos eles estão sempre a um custo mais alto, não porque as fábricas têm margem alta, mas porque o custo no Brasil de fabricação de impostos é muito alto. Então, mas o serviço é muito barato. Isso é um ponto muito importante para a gente avaliar, que apesar de o Pilates estar numa média mais alta, ainda é muito barato proporcional aos mercados lá de fora. E isso é um ponto extremamente relevante para a gente acompanhar. Bom, essa é uma visão muito rápida e simplista do mercado, mas com alguns pontos muito importantes para serem analisados. Qual é a nossa visão de futuro? Onde é que a gente vai chegar? A meta de médio prazo que eu entenderia e eu falaria para vocês é que hoje vocês deveriam ser mais pilates do que nunca. Eu acho que existe uma tendência de um mercado que muitas pessoas vão acompanhar certas evoluções, talvez até distorções ou outros caminhos, mas eu acho que quem tem a essência do Pilates cada vez mais tem que ser mais Pilates. Eu digo isso de que forma? Como que a gente faz isso? Primeiro, capacitação. Para quem ainda não foi muito a fundo ao Pilates, entenda, o Pilates ele é muito profundo, ainda existe muita ficha a ser queimada, existe muito aprendizado. Então eu acho que a gente tem que ser mais direcionado a esse mercado, ir mais a fundo. Existem grandes escolas no Brasil, existem cursos específicos, eu acho que as pessoas têm que buscar isso. E é uma tendência as pessoas talvez a buscar os lugares que tenham o Pilates que elas estavam acostumadas a ir. Então essa questão de evolução ela é muito... não é uma questão de preocupante, mas tem que saber muito bem os próximos passos. E na minha cabeça, uma das grandes tendências é realmente aqueles estúdios que vão centrar em Pilates, eles vão acabar crescendo. Até porque muitas das coisas que vêm surgindo no mercado vêm trazendo mais lesões. A questão do ser humano estar mais tensionado, com crise, com uma série de coisas, vão levar as pessoas cada vez mais a lesões, a tensões que vão buscar mais o Pilates. Então a gente tem que acabar tendo que entregar esse tipo de coisa para elas. Então, na minha cabeça, a visão de futuro é cada vez mais ser mais Pilates nesse momento. Buscar realmente a essência e buscar entregar aquilo que as pessoas precisam, né? Não o que elas querem, mas muito mais até o que elas precisam. E uma das coisas que eu acho que vocês devem avaliar muito nessa jornada é que a partir do momento que um estúdio ele acaba entrando em outras variações, dependendo do nível de variação que ela se encaixa, ela vai acabar entrando em outro nível de concorrência também. Então, a partir do momento que a gente sai desse campo onde a pessoa está muito preparada e vai para outros, é claro que se amplia muito mais a concorrência, muito mais os desafios. Então, é muito importante lembrar do que a gente aprendeu nesse tempo de Pilates e o que a gente ainda pode contribuir para esse mercado. Então, um dos pontos que eu falo para vocês que são muito importantes é a capacitação. Por tudo que eu já estudei, por tudo que eu vi lá fora e no Brasil também, ainda tem muito chão ainda para queimar, existem muitos cursos, existem muitas técnicas voltadas para o próprio Pilates. Eu acho que ainda tem que ir mais além e poder trazer, claro, aperfeiçoamento para os alunos. Um dos pontos que também eu acho que não é uma evolução, mas muitos já praticam isso, mas a gente precisa centrar realmente na necessidade da pessoa, entender em que momento que ela está. Muitos professores falam que acabam sendo psicólogos, né? Então acho que é importante também descobrir que tipo de esporte, que tipo de prática diária ela está fazendo, a rotina, e tentar trazer realmente mais conforto e mais mudança para a rotina da pessoa. Isso eu acho que é um grande diferencial, é uma grande evolução que a gente pode continuar trazendo para as pessoas. Lembre-se, pessoal, que indicação sempre será o melhor negócio de vocês. Então, o Pilates cresceu pelo resultado. Então, quanto mais
resultado trouxer para as pessoas, naturalmente elas vão indicar outras pessoas para virem fazer aula. Então, lembre-se que a indicação sempre será, ainda é e sempre será o melhor marketing, o melhor crescimento de um estúdio. Tá? É claro que outro ponto que é importante vocês entenderem também é que no estúdio algumas pessoas são fixas, estarão com vocês por anos, mas algumas pessoas são cíclicas. Então é importante estarem atentas à carteira de clientes de vocês. Porque algumas pessoas elas vão de tempos em tempos, elas vão passar 3 meses, vão voltar. E isso não quer dizer que seja um demérito, mas estejam atentas para ficar em comunicação com essas pessoas. Saibam quem são os fixos e saibam quem são os cíclicos. E entrem em contato com esses ciclos constantemente para poderem fazer pacotes de 3 meses, de 2 meses, de novo. O Pilates sempre vai ser o Pilates, não esqueçam disso. Então vamos trazer para essas pessoas Pilates, porque senão elas vão acabar buscando outro lugar. E foi nisso que vocês se especializaram durante muito tempo. É claro que existem algumas coisas, eu vou entrar mais a fundo como nos próximos vídeos. Esse aqui eu gostaria que ele fosse curto, mas que ele fosse pelo menos deixar algumas dicas que eu vejo que são complementares, mas não vão mexer na essência do trabalho de Pilates. Algumas coisas que eu vejo que são utilizadas muito lá fora e agora no Brasil também são os de elásticos. Eles têm um princípio parecido com o da mola, mas isso traz um pouquinho de dinamismo, traz alguma coisa diferente para o estúdio. Eu acho importante buscarem um pouco isso aí. Nos últimos 5 anos se fala muito sobre o Pilates em suspensão. É importante ter muito cuidado com isso, com as instalações, com o uso do equipamento, não perder a essência, mas às vezes ele traz para um período da aula, eu acho que é importante isso, um pouco de diversão e prática, mas também sempre colocando isso como um pedaço da aula. Um dos produtos também que surgiram com bastante efetividade e eles são muito similares com o mercado de Pilates é o Five, que trabalha um pouco nessa liberação miofascial, ajuda um pouco na mobilidade, ajuda muito na prática do Pilates, ou antes ou depois da aula propriamente dita. E hoje também, dependendo do estúdio, pessoal, eu não vejo com maus olhos também colocar às vezes um pouco de cardio, uma bicicleta, às vezes a esteira pode fazer muito barulho, às vezes uma pessoa está aquecendo um pouco, entra numa aula um pouco mais aquecida, então isso não vai interferir na metodologia, isso não vai interferir no processo de aula, mas talvez aqueça a pessoa um pouquinho antes, talvez ela se divirta, se entretenha um pouquinho ou antes ou depois da aula. Isso também é uma dica importante para vocês avaliarem. Pessoal, como falei, sempre fiquem atentos ao perfil de seus clientes, né? Eu acho que isso não adianta vocês fazerem mudanças sem saber realmente que também o público que vocês estão atendendo. Então não adianta buscar um exercício muito difícil se o perfil do público é um pessoal mais velho. Não adianta buscar coisas muito leves sendo que o perfil é um público mais jovem. Então é importante entender muito bem qual que é o perfil de público do seu estúdio. Se ele é muito eclético, realmente é difícil lidar com isso, mas mesmo assim fiquem atentos para que as mudanças sejam do agrado de todos, que às vezes dependendo do direcionamento que a gente pode estar dando ao estúdio, a gente pode estar aí excluindo pessoas que já estão há muito tempo com a gente. Então fiquem muito atentos a isso. E como eu falei para vocês, eu acho que o mais importante de tudo isso que eu falei é que se vocês mudarem demais aquilo que vocês fazem hoje, que é a essência do Pilates, vocês vão estar competindo em um mercado diferente e talvez muito mais preparado e muito mais competitivo. Então, lembrem-se disso. Eu acho que a moda para mim de futuro é ser cada vez mais Pilates. A metodologia não perdeu em nada a sua capacidade, e sim, ela vem aperfeiçoando e vem melhorando muito. Eu acho que é isso que vocês têm que estar muito atentos. Muito obrigado e aguardem os próximos vídeos. É um prazer falar com vocês. Tchau, tchau.